Bom dia a todos. Hoje é 28 de agosto de 2016. Nós estamos na tertúlia matinal de número 9 e o tema de hoje é pangrafologia. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema, vou apresentar algumas informações iniciais sobre a temática e os conceitos básicos, fundamentais, e depois a gente pode ir debatendo, conversando sobre o tema. Tá? O tema é bastante amplo, né? Nós estamos no início de uma pesquisa sobre esse assunto, a gente acha que tem muito mais coisa, mas já existe algum material para a gente poder conversar, debater e começar a aprofundar um pouco mais essa temática que a gente acha tão relevante para todos nós. Tá? Vou pedir para colocar os slides. Aparecendo ali. Ok. Bom, primeiramente aí uma definição, né? Uma definição que aparece nos 700 experimentos da Conscienciologia. O professor Valdo apresenta umas 3 definições com algumas nuances, algumas diferenças, mas com a característica geral da pangrafia. A que está mais completa é essa daí, mas depois eu vou ler umas outras que ele apresenta também. A pangrafia é a escrita parapsíquica em equipe, no mínimo a 4 mãos ou para mãos, na qual a consciência lúcida do projetor sensitivo, em transe energético anímico parapsíquico, escreve ou registra através do soma tudo aquilo que já observado por si mesmo, com as parapercepções, ou vivenciado quando projetado extrafisicamente, com o acréscimo da assistência e inspiração simultânea do amparador ou comunicante extrafísico, consciex. Tá? Então está nos 700 experimentos, na página 213. A pangrafia é justamente isso, né? É um tema que a gente viu o professor Valdo falar. Sempre assim, ele falava sobre o assunto, mas não fez um curso ou escreveu um livro sobre isso ou aprofundou, né? Então a gente pode dizer que as coisas que ele fala estão espalhadas na obra dele, mas não tem algo específico, né? Aprofundado sobre isso. Então é um tema que ele falou pouco, mas ele utilizou muito. Na verdade, ele utilizou sempre. Toda a obra do professor Valdo é baseada na pangrafia. Todo o processo de escrita dele, toda a produção intelectual do professor Valdo foi feita com base na pangrafia. E daí a relevância desse tema para nós, porque eu penso que se nós queremos levar adiante o desenvolvimento da Conscienciologia, se nós queremos desenvolver neo-verpons, ter uma qualidade de pesquisa, de produção intelectual dentro do paradigma consciencial, nós precisamos desenvolver a habilidade parapsíquica da pangrafia, né? Não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, mas é necessário um investimento nesse aspecto para o desenvolvimento da pangrafia. Vamos continuar aí nos slides. Tem uma segundo aspecto da definição. A pangrafia é o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente e sofisticado das ideias ou verdades relativas de ponta. E isso daí está no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 222. Então, quer dizer, é o emprego simultâneo de todas as faculdades paraperceptivas.
A característica da pangrafia é que ela é um fenômeno composto, ela é um fenômeno multímodo, ela é um fenômeno que geralmente ele agrega vários fenômenos ao mesmo tempo. Então, a primeira característica da pangrafia é justamente isso, a manifestação polifenomênica. Agora, existe uma diferença entre o polifenômeno, quer dizer, que é um fenômeno composto, e a pangrafia. A pangrafia é o polifenômeno associado à escrita simultânea, conjunta, né? Mas não é somente a escrita automática, né? A escrita automática ou a psicografia, né? Ou a escrita mediúnica, simplesmente, ou a escrita parapsíquica, ela também pode ocorrer na pangrafia. Mas a pangrafia ela é mais complexa do que isso. A pangrafia envolve um conjunto de fenômenos simultâneos, né? E a psicografia pode ser apenas uma parte, né? Mas não há um automatismo na recepção do fenômeno. No processo da pangrafia, a consciência pesquisadora, ela trabalha numa espécie de diálogo com os amparadores, com a equipe extrafísica, com o ambiente extrafísica, ao mesmo tempo, né? Num processo, é como se fosse uma dialética parapsíquica, né? Onde você interage com o ambiente extrafísico, com os amparadores, você muitas vezes faz perguntas e recebe respostas naquele mesmo momento, há um diálogo transmental e há o estabelecimento de um holopensene, de um campo, de um ambiente que possibilita a expansão mental somática do pesquisador, a soltura do paracérebro, o aumento da lucidez e a reflexão num nível mais profundo. Muitas das coisas que se escreve na pangrafia não são coisas ditadas pelos amparadores, são reflexões do próprio pesquisador, mas que foram propiciadas por uma interação com os amparadores. Como a gente vê, por exemplo, no processo dialético comum, você vai conversar com alguém, né? Você vai debater um determinado tema. Eu estou aqui, eu estou pensando sobre um assunto. Então eu chego aqui para o Alexandre e falo: Alexandre, estou pensando aqui uma ideia, vamos pensar juntos aqui. Eu falo para ele, ele vai contra-argumentar, vai me dar outra ideia e nós vamos começar a pensar. De repente, nesse processo dialético, nessa troca, eu vou entender melhor o assunto e ele também, né? E as ideias vão surgir num outro patamar que nem eu nem ele tínhamos. Na pangrafia ocorre um pouco isso junto com os amparadores. Você expande a ideia e você começa a refletir e a produzir num outro patamar de reflexão, né? Além disso, dentro desse complexo de fenômenos, pode ocorrer clarividência, clareaudiência, clarividência viajoura, projeção, olorização, assimilação energética, enfim, retrocognições. Você pode ter uma infinidade de fenômenos ocorrendo simultaneamente, né? E nesse processo também, você começa a agregar tudo aquilo junto com as reflexões e as experiências e a bagagem de vida que você já tem. Por isso que a gente fala também que é muito importante na pangrafia a cultura geral. A pessoa ter uma certa bagagem de conhecimento, ela ter um nível razoável de erudição, ou até mesmo um neuroléxico, um dicionário cerebral mais rico, mais enriquecido. Por que isso? Porque na medida que ela começa a ter essa expansão e ter essas vivências, ela precisa ter elementos para poder decodificar isso num texto. Ela precisa ter recursos
intelectuais, recursos de vocabulário, recursos de cognição, para ela poder traduzir a experiência que ela teve numa linguagem escrita. Então, se ela tem um vocabulário maior, se ela tem uma visão de conjunto maior, a interpretação dos fenômenos vai ficar mais enriquecida. A capacidade de reconhecer aquelas informações, de decodificar aqueles fenômenos e de traduzir isso para uma linguagem que possa ser comunicada para um público, vai ser maior. Então, é fundamental a agregação desses fenômenos. Então, por exemplo, aquilo que se fala assim, o melhor médium é aquele que você pega uma pessoa ali analfabeta, totalmente analfabeta, e ela vai entrar em transe, vem lá a consciência e começa a escrever coisas avançadíssimas, assim, por exemplo, dentro da física, da ciência cefalológica, impressionante, porque aquela pessoa não tinha essas informações e ela escreveu. Isso é muito interessante na escrita automática apenas, né? Como processo mediúnico e tudo. Mas do ponto de vista da pangrafia, isso não resolve, porque você não tem a interação do pesquisador em nível mental somático de igual para igual com os amparadores. Na pangrafia, a parte intelectual, o processo de concepção da ideia, ocorre de uma maneira horizontal entre o pesquisador e os amparadores, inspiradores, as consciências comunicantes naquele momento ali. Né? Então esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou falar assim, bem resumidamente aqui do tema, porque ele tem muita informação, mas eu vou pensar alguns pontos que eu acho importante aqui e depois a gente vai debatendo. É que nós temos a tendência de achar que a pangrafia é uma coisa muito distante de nós, que é uma coisa muito inacessível pela complexidade do fenômeno. O professor Valdo sempre falou, a pangrafia, talvez de todos os fenômenos que a gente fala aí parapsíquico, talvez seja o mais avançado, talvez seja o mais complexo, né? E a gente fala, poxa, então isso aí não é para mim, isso é coisa de serenão, isso é coisa de... né? E a gente fala, não, para nós isso aí é muito avançado. Nós mesmos, eu venho trabalhando, eu comecei a pesquisar esse tema a partir do momento que a gente começou uma dinâmica lá com o pessoal da Unescom, né? Tem um laboratório da Unescom, que é o laboratório da conscienciografologia, né? E a gente fez a proposta de começar uma dinâmica para pesquisar a pangrafia. Então, o tema da dinâmica é pangrafia. Aí a gente procurou, então, criar situações lá no laboratório que a gente possa vivenciar situações ou extrapolações da pangrafia. Né? Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, poxa, mas você não está querendo começar pelo mais difícil? Não acho que isso é demais, não? Falar em pangrafia? Não. Tem muitos temas avançados que estão sendo pesquisados, mas você está estudando desperticidade, transafetividade, são todos temas avançados, que é claro que a gente não está tendo essas experiências a todo momento, mas nós temos como uma meta. Então, o que é avançado não é que a gente está começando pelo mais avançado. O que é avançado é a meta, é o objetivo, é a proposta, é o alcance que a gente quer ter do que está sendo feito. Mas nós estamos começando pelo básico. A gente começa, por exemplo, pelo estado vibracional, pela clarividência, pelo arco voltaico, pela uma série de situações em que a pessoa começa a abrir o seu parapsiquismo, a ter certas vivências, certas extrapolações, né? E principalmente estabelecer um holopensene favorável. Eu acho que o primeiro passo para quem quer vivenciar a pangrafia é criar holopensene para isso. Não dá para fazer pangrafia, por exemplo, num ambiente bagunçado, desorganizado, né? Num ambiente com um nível de pensenização patológica. É preciso estabelecer um ambiente intrafísico favorável
para a ocorrência desse tipo de fenômeno. Então, o primeiro passo é juntar os recursos, os elementos para estabelecer esse holopensene. Nós achamos que o laboratório da conscienciografologia é perfeito, ideal, né, em termos de holopensene para isso, né? E a motivação do grupo para a dinâmica também favorece muito esse holopensene. Então a gente começa a criar lá o que nós estamos chamando de campo pangráfico. Esse campo pangráfico é o estabelecimento de um campo energético favorável, propício às extrapolações parafenomênicas da pangrafia. A partir disso também surgiu a ideia, e muitas pessoas me falaram, por que vocês não fazem então um curso sobre isso, algum curso de campo, tudo. E aí no ECP2, que eu estava fazendo como aluno, né, eu tive uma parapercepção, uma inspiração dos amparadores relativa ao nome do curso, que é Pangrafologia Verbetológica, que era a ideia de trabalhar com pangrafia junto com os verbetes da enciclopédia. E me veio também a ideia de falar com a Dulce, né? E quando eu fui falar com a Dulce, ela também tinha tido, no mesmo dia, no mesmo campo, uma experiência muito semelhante e também estava pensando em criar um curso de campo da Enciclosapiens, né? Então nós falamos, então juntou, né, Dulce? Então deu certo. E nós criamos já o curso, já fizemos um primeiro piloto, né? Nesse curso participaram 30 pessoas, participou o pessoal da Enciclosapiens, né, a equipe da Enciclosapiens, voluntários, tudo mais a equipe do curso. E o pessoal também que participa lá da dinâmica, junto comigo, né? E aí a gente já teve também algumas experiências. Estou comentando isso para vocês saberem que os principais, vamos dizer assim, laboratórios hoje de pesquisa prática que eu estou tendo sobre esse tema são essas atividades. A dinâmica, que já vem ocorrendo há 1 ano e 3 meses, e esse curso que nós estamos fazendo, que é a pangrafologia voltada à verbetografia, a escrita de verbetes, né? E a gente acha que o verbete favorece também muito a pangrafia pelo aspecto da fórmula formal, né? É mais fácil você ter ideias, sínteses, em conjunto com o amparador, do que você elaborar durante um transe parapsíquico uma ideia mais complexa, né? Ali não, ali você vem por sínteses e você vai escrevendo aquelas ideias. E aquilo compõe o verbete inteiro. A gente tem observado na dinâmica pessoas que saem às vezes de uma dinâmica com um verbete quase que pronto. A pessoa chega, ela começa a ter inspirações e ela começa a escrever, né? E já saiu alguns verbetes lá da dinâmica, né? No início a gente não estava nem pensando nisso, a gente estava só vendo o que a gente vai extrapolar de vivência e tudo, mas os relatos do pessoal que participa começou a trazer isso, né? Vamos prosseguir um pouquinho mais ali com os slides. Tem mais alguns pontos que eu queria passar. Aí eu coloquei alguns aspectos de sinonímia, tá? Fica aí para vocês. Pangrafia, só para a gente entender bem, multigrafia, omnigrafia, escrita polifenomênica, alguns aspectos. Pode passar o próximo aí, por favor. Uma antonímia também, a própria psicografia, o registro parapsíquico comum, a escrita comum. Quer dizer, é importante a gente diferenciar bem uma coisa da outra. Depois a gente pode falar isso mais para frente. Vamos ao próximo. Coloquei algumas pré-condições da pangrafia. Esse ponto eu acho muito importante. Então a gente colocou aqui. Depuração dos fenômenos místicos. Seria o primeiro aspecto, né? O universalismo, a soltura do energossoma, a cultura geral e a desassedialidade. E aí eu vou falar um pouco sobre esses aspectos aí. Por que esses aspectos são pré-condições para a pangrafia? Primeiro,
a depuração dos fatores místicos. É impossível você ter pangrafia com misticismo. A pangrafia em si, ela já defasa, dispensa o misticismo. Ela ultrapassa isso. Por exemplo, não existe pangrafia com guia cego. Não existe pangrafia com assediador. Existe escrita parapsíquica. Existe psicografia. Né? Na psicografia pode ser um assediador, tá ali. Na pangrafia isso não ocorre. Né? E uma das coisas mais importantes é justamente a expansão da ideia no nível mental somático, para que haja essa horizontalidade entre o parapsíquico e o amparador. Então, se tem misticismo da parte do parapsíquico, não dá para ter a pangrafia. Né? Se o cara começa, por exemplo, aparece um amparador, ele vai achar que é Jesus Cristo, já era, não dá mais. Né? A pangrafia aí já foi, não por ineficiência do amparador, mas é porque a pessoa não conseguiu interagir ombro a ombro com ele. Né? Vê o caso lá, por exemplo, do Swedenborg. Né? Quando chega o Zéfiro lá para ele tem todo aquele surto de misticismo, acha que viu Jesus, viu Deus, teve uma experiência mística. Né? Então aquilo, a lucidez dele encolheu. Ele poderia ter uma experiência de pangrafia junto com o Zéfiro, no nível que ele estava, com a parapercepção dele, com o parapsiquismo que ele tinha. Estava lá o amparador, se ele pegasse caneta e começasse, e aí? Começasse a dialogar, um diálogo transmental com o amparador ali, ele poderia ter, né, ter escrito ali os tratados da Conscienciologia junto com o Zéfiro. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele foi contaminado, a pensenidade dele foi contaminada pelo fator místico, pelo fator da fantasia ou da imaginação, né? O processo cultural. Então, tudo isso a gente precisa ter essa clareza. Primeiro ponto, o pesquisador da pangrafia, ele precisa eliminar o misticismo da história. Ele precisa ser frio, racional, precisa interpretar com clareza, ele precisa desconfiar de tudo. Ele não pode engolir tudo que vem, nem as informações dos amparadores. Ele tem que questionar o que o amparador traz para ele, porque se ele engolir tudo, no máximo ele vai fazer uma psicografia. Ele precisa ser crítico, ele precisa estar com o seu senso crítico simultâneo à vivência. É claro que para o processo do senso crítico a gente tem que saber a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de julgar, a hora de apenas assimilar a informação para julgar depois. Existe essa dinâmica do processo criativo, porque senão você também fica rígido, né? Você não consegue mais ter uma soltura, a sua criatividade fica tolhida pelo hipercriticismo. Não é isso que eu estou falando. Mas é preciso ter essa desenvoltura intelectual livre de misticismo. O aspecto do universalismo também é muito importante. Por quê? Pode aparecer um ET, pode aparecer um judeu, pode aparecer um muçulmano, pode aparecer um amparador, pode ser de qualquer coisa. E na experiência você pode vivenciar qualquer tipo de coisa. Pode vir uma oração, pode vir uma poesia, pode vir, né, como diz o professor, diabo a quatro, né? Pode aparecer de tudo. Se você é muito rígido, muito quadradão, muito fechadão e não tem uma visão mais universalista, uma capacidade de interagir com diversas pessoas, diversas culturas, diversos modos de pensar, diversos paradigmas, como diz o Alexandre, né? Você vai bloquear a experiência. Né? A gente tem que confiar de tal forma no nosso conhecimento, na nossa cognição, nas nossas ponderações, nas nossas reflexões, que a gente não se sinta ameaçado
pelo diferente, pelas ideias diferentes, pelas informações inusitadas, pela surpreendência das vivências. O pesquisador pangráfico, ele precisa estar preparado para a surpreendência parapsíquica. Se a gente quer desenvolver parapsiquismo e a gente não quer ter surpresa, não vai acontecer nada. A pessoa que é controladora, que ela quer que tudo saia do jeito que ela previu, ela bloqueia a experiência. Tem que estar preparado para o diferente, preparado para a surpreendência. O fato novo, anel verpon, geralmente é surpreendente. Geralmente é desconcertante perante as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas certezas. Geralmente ela vai romper uma coisa, um paradigma pessoal nosso. Então a gente tem que estar preparado para romper nossos paradigmas pessoais, para a gente ter ideia nova. Senão a gente não sai daquilo que a gente já pensa, né? Outros aspectos aí então daqueles, a soltura do energossoma, quer dizer, você precisa, do ponto de vista prático, do que a gente faz lá na dinâmica, qual que é a primeira coisa que a gente faz do ponto de vista prático para desenvolver a pangrafia? Trabalhar a desenvoltura das energias, a desenvoltura da soltura do energossoma. EV, descoincidência, clarividência, tudo isso começa a fazer a soltura do energossoma para você começar a ter as extrapolações parapsíquicas. Depois a cultura geral, que eu já comentei, não preciso mais falar. E por último, a desassedialidade. O professor Valdo fala o seguinte: a pangrafia começa a aparecer a partir da desperticidade. Então esse é um ponto. Então eu digo assim, para quem está enfrentando o desafio da desperticidade em 3 anos, o próximo passo é a pangrafia, né? Ou podemos dizer assim, se você já admite para você a desperticidade, você já pode admitir também a pangrafia. Você tem os pré-requisitos iniciais para isso. O problema todo é isso, é criar um holopensene positivo, desassediado, melhorar a sua soltura energética, afastar o misticismo e ficar preparado para poder ter vivências parapsíquicas na hora que você for escrever, né? Penso que é por aí. Tá bom, gente? Bom, mas vamos em frente, tem mais alguns pontos aqui, poucos, que eu queria apresentar para vocês, para a gente depois abrir aí para vocês perguntarem, fazer o que a gente pode falar. Desenvolvimento da pangrafia. A gente colocou aí alguns passos que a gente utiliza, né? Assim, do ponto de vista prático, do ponto de vista do exercício, do desenvolvimento, a pessoa fala assim para mim, tá, então legal, eu entendi, quero desenvolver a pangrafia, por onde eu começo? Foi isso que eu perguntei para o professor Valdo, né? Quando a gente começou a dinâmica, eu cheguei para ele e falei, professor Valdo, a gente está fazendo uma dinâmica de pangrafia. Opa, legal, muito bom, tal. Tá, mas por onde a gente começa? Né? Perguntei para ele. Aí ele falou assim para mim, começa pelo EV. Né? Quer dizer, óbvio, né? Mas é o mais básico mesmo, é por onde a gente tem que começar. Falei, tá, Valdo, mas o que mais? Ele falou, vê quem é bom de clarividência, coloca o povo para fazer clarividência. Né? Na época eu fiquei pensando, tá, mas eu achei que ele ia falar de psicografia, falou de clarividência e tal. E ele ficou falando de clarividência, né? Aí eu perguntei para ele, falei, tá, mas e a psicografia? Ele falou, não, isso aí é 1%, isso aí é secundário. Psicografia é fenômeno Renquen, ele usou essa palavra. É bobagem. A pangrafia é muito mais que isso. Né? Então, quer dizer, ele meio que menosprezou a psicografia dentro da pangrafia. Menosprezou não, né? Quer dizer, ele dimensionou como algo sem tanta relevância. Porque o que interessa mais, pelo que eu entendi, é a lucidez do pesquisador na vivência do fenômeno, para que ele seja capaz de perceber e captar com clareza a mensagem do fenômeno, o conteúdo do fenômeno. Não adianta nada você ter fenômeno se você não consegue pensar sobre ele e não consegue interpretar
razoavelmente a mensagem que o fenômeno te trouxe, né? Então, esse que é o ponto. Então, a gente trabalha com EV, a soltura do energossoma, processo da descoincidência vígio. Por quê? Porque para você estar tendo uma vivência parapsíquica e escrevendo ao mesmo tempo, você precisa ter descoincidência vígio, né? A descoincidência vígio é muito importante. Outro aspecto que o professor Valdo dá muita ênfase em tudo que ele fala sobre pangrafia é a questão da atenção dividida, né? Para a gente poder, ele fala, é impossível alguém ter pangrafia sem atenção dividida, não tem jeito. Se a pessoa não desenvolver isso, então a gente pensa que é preciso treinar a atenção dividida, né? Eu ainda estou pensando coisas, quem tiver dicas aí, ideias, né, para exercitar a atenção dividida, né, exercícios práticos, coisas que a gente possa fazer para poder desenvolver melhor a atenção dividida. Até o professor Valdo sugere lá no verbete que ele fala sobre a atenção dividida, ele sugere. Deveria ter um curso para desenvolvimento prático da atenção dividida. A gente precisa arranjar recursos, coisas para a gente poder aperfeiçoar isso, que é um elemento muito importante para nós, em termos de parapsiquismo, desenvolver a atenção dividida. E o registro polifenomênico, né? Exercitar o registro, né? A escrita, a clareza na escrita, né? A prática mesmo. Escrever é prática, né? Quanto mais você escreve, mais você vai adquirindo traquejo. Certo? Vamos em frente. Pode colocar o slide para a gente? Tá. Os fenômenos mais comuns da pangrafia: clarividência, a intuição com inspiração extrafísica, a própria clareaudiência, a psicografia, né? A retrocognição, projeção e a cosmoconsciência, que seria o mais avançado, né? Cosmoconsciência é uma espécie de coroamento aí dentro da pangrafia. Vamos para o próximo. Alguns atributos fundamentais que o professor Valdo destaca também: a atenção dividida, a associação de ideias e a memória dividida, tá? Então, a atenção dividida, aquilo que a gente falou, a associação de ideias está relacionado com o neuroléxico, com o vocabulário da pessoa, a capacidade também para ela poder conseguir ter elementos de comparação, para ela entender os fenômenos que ela vivencia. E a memória dividida, porque os fenômenos compostos, como o caso da pangrafia, muitas vezes vem retrocognição e às vezes vem lembranças dessa vida, de outra vida, de curso intermissivo. A memória pode dar uma embolada ali. Então, a pessoa precisa ter facilidade para essa memória dividida. Uma das coisas, por exemplo, na clarividência, você pode ter uma clarividência com a pessoa, começa a ter a clarividência. Aí, no meio da clarividência, você começa a ter informações sobre a pessoa. Você começa a ter, saber, por exemplo, coisas dessa vida, do passado da pessoa, de onde ela veio, o que ela fez, tal. Então já começa a vir informações. De repente você começa a ter informações da holobiografia da pessoa, de outra vida, de outra personalidade, né, que ela vivenciou. E aí você começa a ter múltiplas memórias ali atuando ao mesmo tempo. Então essa habilidade de lidar com essas lembranças favorece também o fenômeno da pangrafia, tá? Vamos aí ao próximo. O professor Valdo coloca também uns fatores conscienciais ou variáveis polarizadoras da pangrafia. Eu fiz um apanhado assim, de coisas que tem espalhadas, né, sobre o assunto. Maioria do professor Valdo, e tem algumas coisas que eu venho trabalhando também, que depois eu vou falar, tá? Mas inicialmente eu estou colocando as ideias principais daquilo que está estabelecido, daquilo que o professor Valdo apresentou sobre o tema, tá? Ele coloca essas variáveis polarizadoras, né? Que é a clarividência, a cosmoconsciência, a descoincidência vígio, o epicentrismo consciencial, a intuição externa,
parapsiquismo avançado, a projetabilidade lúcida, a psicografia e a retrocognição. Então ele coloca algumas dessas variáveis, tá? Só para a gente ir pensando sobre o assunto. Eu não vou aprofundar agora nesses aspectos. Vamos para frente. E aí, que eu acho importante, agora do ponto de vista prático, da gente pensar na infraestrutura mínima pró-pangrafia. O que eu vou fazer então, se eu quero desenvolver a pangrafia? Então eu coloco aqui. Primeira coisa, base física, né? Ver como é que está seu local, sua base, seu escritório, seu ambiente de trabalho, né? Como é que você organiza o seu espaço de escrita, né? O seu cenário da escrita. Né? Lá no laboratório, a gente tem lá a infraestrutura do laboratório. No curso que a gente fez, da pangrafologia verbetológica, nós criamos uma espécie de set pangrafo para cada aluno, né? Para cada um ter o seu espaço ali, o seu ambiente otimizado para fazer o processo da pangrafia. Nós chamamos de set pangrafo. Cada um tem a sua estação ali onde ela vai trabalhar, né? Agora, isso a gente pode ter em casa, a gente pode desenvolver no nosso ambiente, né? O ideal seria, né, que cada um de nós tivesse um pangrafário, né, que é o laboratório da pangrafia. Mas nós podemos fazer do nosso local de trabalho, da nossa residência, um pangrafário. E aí tem uma técnica que o professor Valdo utiliza, ele descreve essa técnica no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, na página 715, que é a chamada técnica das 3 cadeiras, né? O professor Valdo chamou assim. Ele sempre usou essa técnica. Boa parte de tudo que ele escreveu foi a partir dessa técnica. E essa é a técnica que ele usava para ter a pangrafia. Então, o que ele fazia? Ele tinha sempre lá no local dele, no escritório, uma poltrona, né, um sofá, para ele poder deitar ali e relaxar, né? E tinha lá também a sua estação de trabalho, com computador, e uma outra cadeira só limpa, mesa limpa, e papel em branco e caneta, geralmente dessas pretas aqui, né? Então, o que ele fazia? A primeira cadeira é o sofazinho lá, a poltrona, né, confortável. Deita, levanta a cadeira ali, relaxa, né, abaixa a poltrona, relaxa e deixa acontecer. Ali você pode ter descoincidência, você pode ter clarividência, você pode sair do corpo, ter projeção, pode acontecer um monte de coisa, né? Nesse momento, nessa primeira cadeira, que o professor Valdo ficava lá na poltrona, lá, relaxadão, ele entrava em transe, né? E ele ficava só refletindo, ele não escrevia nada, não tinha caneta, não tinha nada, só ficava deitado lá, em imobilidade física vígio. Né? Então você fica ali, igual a cadeira da TENEPS, ou um sofazinho, ou até numa cama, mas tem um ambiente assim para você ficar ali, relaxado, em silêncio absoluto, imobilidade física, vígio, só refletindo, deixando as informações chegarem até você, sem fazer nada. Então, eu ficava ali. Poderia durar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, até 1 hora, depende da situação. Né? Pensando. Ok. Terminou essa etapa, ele ia para a segunda cadeira. Sentava ali, pegava papel em branco, caneta e começava a escrever. Né? E aí, durante a escrita, vem novamente o processo do transe, a descoincidência, pode ter até psicografia, pode ter inspiração de amparador, pode acontecer de tudo ali também. Mas ali já é simultâneo com a escrita, e aquilo tudo que ele estava pensando lá no momento que ele estava relaxado na outra cadeira, ele já começa a colocar aquilo nos rascunhos, né? Nos originais fetais, como ele chamava. Né? E vai escrevendo. Juntou aquelas 2, 3, 4, 5, 6, 10 folhas ali escritas, né? Ok. Parou, pega aquelas folhinhas, coloca num negócio desse daqui, né? Senta no computador e começa a
digitar, já colocando aquilo dentro de uma fórmula formal, ou como um capítulo de livro, ou como um verbete de enciclopédia, né? Para onde vai ser destinado aquele texto. Já vai colocar aquele texto na sua forma final. Ali também pode ter outras ideias, outras achegas. Existe o que ele chama de pós-fácil da pangrafia, tem um verbete também onde ele fala sobre isso, né? Então, no pós-fácil, ele acrescenta, vem outras ideias, vem outras inspirações, comprovações, confirmações, banho energético, pode vir de tudo ali também. E ali é o terceiro ponto. Então, são três momentos, né? 3 cadeiras diferentes e 3 formas de interação diferente com a escrita e com o parapsiquismo. Essa técnica é muito funcional, é bastante acessível para todos nós, né? Não requer muita coisa, basta ter ali, né, uma infraestrutura mínima dentro de casa para poder fazer isso todos os dias, né? Então eu penso que para quem quiser desenvolver a pangrafia, a primeira providência é isso. Trabalhe um local, crie um holopensene e estabeleça uma estrutura otimizada. Não só em termos de estrutura física, mas considere muito o holopensene. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando o professor Valdo morava lá no Rio de Janeiro, ele tinha aquele apartamento onde ele morava lá em Ipanema, tinha a biblioteca, um andar de baixo que era a biblioteca e a numeroteca, no andar de cima onde ele morava, e tinha no andar de cima o escritório dele, que é a sala onde ele ficava, né? Só que aí quando você chegava na sala dele, na porta, estava escrito assim: se você tem depressão, se você está pensando negativo, se você está pessimista, ele coloca, deixa esse pensamento tudo lá de fora. Entre aqui positivo, né? Quer dizer, ele fixava um holopensene ali dentro para você não carregar para dentro. Semelhante ao que tinha lá que tem, né? Lá no holociclo, quer dizer, o ingresso para entrar é um sorriso. Então, isso tudo tem a ver com o holopensene. Um holopensene. Então, se você tem um local na sua casa que é para isso, pense nesse local não ter outras coisas. Não é lugar de lamúria, de lamentação, de negatividade. Lá tem que ficar um holopensene rígido, favorável, potencializado para a escrita o tempo todo. É um laboratório particular, né? Você cuidar daquele holopensene para não deixar contaminar aquela energia, né? Sem neurose, mas com vamos dizer assim, uma funcionalidade prática, né? Holopensene é tudo. Por que a gente está aqui no CAE que a gente fica mais inteligente quando está aqui? Holopensene. Por que tudo é mais otimizado, né? Holopensene. Por que a gente vai para os laboratórios e a gente tem um monte de vivência no laboratório que no dia a dia a gente não tem? Holopensene. Por que na dinâmica acontece coisa que a gente não consegue sempre? Holopensene. Porque quando é um curso, fica muito mais forte do que na dinâmica. Holopensene. Né? Então, holopensene é fundamental nisso daí. A gente tem que criar esse holopensene. Né? Então, começa numa disposição íntima nossa, pessoal, de fazer isso. Mas tem, né, a providência prática de realizar essas coisas. Tá? Bom, gente, eu acho que do que eu queria falar, as principais coisas, eu já falei. Não vou ficar estendendo muito mais não. Tá? Queria que vocês, quem tiver alguma coisa para perguntar, eu tenho mais um monte de coisa aqui, mas se deixar eu falo. Se deixar eu falo até meio-dia aqui. Pensava várias coisas enquanto você estava nos informando, né, sobre todo o trabalho esse que está de pesquisa.
importante. Mas eu fiquei pensando na a definição que você coloca aí de pangrafia, que é trabalho em equipe. Sim. E eu pensava, o que faz a consciência trabalhar com a equipe? Que promove? Qual o trabalho? Para que esse trabalho? Para que ela esteja conseguindo estar com a equipe. Eu pensava nisso como a coisa fundamental, né, da pangrafia. Por quê? Porque eu... A ver, aí. Tá, pode falar. Porque eu penso que a consciência com esse trabalho precisa ela ter um fundamento básico de o para quê. E isso tem que encerrar muito a base da assistência. Assistência, quando maior assistência ser feita, mais possibilidades vai ter a consciência de poder contar com equipe, né? Com equipe extrafísico. Então, eu fiquei pensando muito nisso, fiquei pensando o que você coloca sobre a importância da associação de ideias e a captação, e eu relacionava com o taquipsiquismo, o taquipensene da consciência para poder captar as informações e saber que, por exemplo, a equipez, eu penso que ativa o paracérebro. Sim. A presença da equipez ativa o paracérebro, mas nesse paracérebro tem que ter na holobiografia uma história, né? Uma história que faz ela ter em conta que tem equipez, o que tem que fazer. Pensava na proexologia, vieram as ideias que para mim tem a ver, né, com toda essa relação. Então, eu queria transmitir isso para ver o que você acha disso que eu estou... as ideias que vieram, né, com respeito a isso. Estou de pleno acordo, acho que essa questão da assistência é fundamental. A equipe e o amparo que você tem é proporcional à intenção e à dimensão do trabalho que você está fazendo, né? Então, os amparadores, eles vão trabalhar com você se o seu objetivo é assistencial, é grande, é cosmoético, né? Agora, com relação aos atributos, por exemplo, o taquipsiquismo, a taquirritmia, né, são atributos pessoais que a gente precisa ir desenvolvendo para otimizar essa interação com os amparadores, cada vez mais. A gente precisa treinar isso, atenção dividida, taquipsiquismo, taquirritmia, né, a própria facilidade para escrever. Mas isso faz parte do treinamento, nós precisamos encarar isso no dia a dia, né? Isso a gente aprende aqui mesmo, fazendo, trabalhando. Eu penso que os intermissivistas, nesse sentido, têm muito a favor, né? Pela ideia do motivo, por qual é o trabalho que tem que se fazer e como, por exemplo, essa questão que você coloca, a importância de solidificar um holopensene, quanto bom pode ser, por exemplo, a pessoa ectoplasta aproveitar essa capacidade para solidificar esse trabalho, né? Essa possibilidade de garantir um trabalho melhor. Né? Exatamente. Eu acho que isso tudo tem com o tempo, com o trabalho contínuo. Por isso que lá na dinâmica nós temos um grupo fixo. Porque não adianta a pessoa chegar a querer em um dia ela vai ter já resultado com uma questão de pangrafia. Ela precisa começar devagar e sempre, todo dia, trabalhando. Depois de um ano começa a vir as primeiras experiências, as primeiras extrapolações. Isso vai sendo desenvolvido com o tempo. É preciso saber que isso é uma habilidade, um desenvolvimento de longo prazo. Você precisa começar, você precisa se preparar, você precisa trabalhar todos os aspectos que precisam no seu desenvolvimento para que você comece a ter essa otimização. Eu costumo dizer que o pangrafista, né, o pesquisador pangráfico, é como se fosse um atleta de alta performance, né? Você vê lá os atletas lá das Olimpíadas. Para eles terem aquele desempenho muito acima da média, eles tiveram que trabalhar muito. Eles não acordaram amanhã fazendo aquilo. Eles tiveram que passar muitas horas de treino, muito esforço, muita repetição, para ter um desempenho muito
avançado, muito acima do comum, né? Eu penso que dentro do parapsiquismo a gente precisa pensar nisso. Nós temos que ser atletas de ponta, atletas parapsíquicos treinados no nível avançado, porque nós temos infraestrutura para treinamento, nós temos professores, técnicos, nós temos recursos para isso, né? Agora tem que pegar os atletas que estão aí, os potenciais, né? Porque as pessoas já têm um potencial parapsíquico latente. Bom, você tem que pegar esses potenciais e trabalhar para ele desempenhar aquilo que ele pode, né? Que é aquilo que está na natureza dele. Então a gente tem que pensar nisso. Nós temos atletas, nós temos estrutura, mas sem trabalho a gente não vai ter resultado. Temos que pegar essas pessoas que tem aí e botar elas para malhar, botar elas para exercitar o parapsiquismo cada vez mais. Tem uns que têm habilidade num aspecto, tem outros que têm no outro. Tem gente que tem muita facilidade para clarividência, tem gente que tem muita facilidade para intuição extrafísica, tem gente que tem clareaudiência, tem gente que tem transe mediúnico, psicografia, psicofonia, enfim. É diferente, o perfil parapsíquico é de cada um, mas nós temos que pensar nisso, em atuar como técnicos parapsíquicos, para pegar esse pessoal que tem potencial e investir no potencial dessas pessoas, né? Para que aquilo possa aflorar, né? Somente essa geração nova que está chegando aí, chega o pessoal cheio de ideia, mas às vezes chega sem orientação, sem regra, sem disciplina, sem organização para poder fazer o trabalho. E aí fica solto, né? Você desperdiça o potencial. Ontem no Círculo Mental Somático, aproveitando que está a Mabel aqui, se falava sobre as coisas possíveis para fazer, né? E do que o professor Valdo tinha comentado na hora da importância de fazer um trabalho que depende do mérito que a turma tinha e ser Sim. era possível fazer ou ia ser depois. E ontem se falou muito sobre isso que você está comentando, quando chega e tudo. E eu me lembrei que nessa hora não falei depois com Loche, sobre uma vivência do professor Valdo, que ele tinha assim uma retrocognição assim, de uma despedida. E ele ficava com angústia mesmo, ele não sabia bem de início o que acontecia, depois conseguiu relembrar que era na hora que se despediam dele a Serenona, o transmentor do grupo, sim. e deixava ele só com a ideia, depois ele descobriu que era para fomentar a própria liderança, que na hora foi bravo para ele, mas eles deixaram ele para que ele esclarecedor, esclarecer aí. Eu pensava nisso em relação como se espera disso, né? A liderança cosmoética de muitos intermissivistas para poder levar a cabo a Maxi Proex. E não desistir do desenvolvimento, entendeu? Nós precisamos treinar as nossas habilidades parapsíquicas. Isso aí é vamos dizer assim, um bastão que o professor Valdo passou para a gente e a gente precisa trabalhar isso, né? Para o paradigma consciencial se desenvolver, o parapsiquismo não pode ser esquecido, né? E não pode virar uma coisa assim só de dependência, né? Se eu vou numa dinâmica, se eu vou num curso, não para escutar o que o outro parapsíquico vai falar, né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu quero ir lá para ver o que o Epicom vai falar para mim. Não, você tem que ir lá para ver o que você vai vivenciar. Qual a sua percepção? É para isso que tem essas atividades, é para isso que tem curso, é para isso que tem SCP-2, é para isso que tem dinâmica. É para a pessoa ter a vivência dela, não é para o Epicom falar para ela, não é oráculo. É laboratório de vivência. Oi? Sim, os laboratórios, os próprios laboratórios, né, do CAEC. Está lá tudo, está tudo aí para a pessoa.
desenvolver, né? Então nós temos que assumir essa autorresponsabilidade pelo parapsiquismo. E o paradigma consciencial só vai se desenvolver num nível razoável, avançado, se a gente for capaz de trocar experiências. Porque para você dar objetividade para a subjetividade, você tem que ter experiência comum. Se eu falo que essa caneta aqui é amarela, eu não preciso de provar nada. Você viu, eu também vi. Agora, se eu falo que tem um amparador aqui, se eu vi, mas você não viu, não adiantou nada. Mas se você estiver vendo e eu também estiver percebendo, né? Eu vou falar, não, é uma mulher, ela é assim, assim. Você, isso mesmo, eu estou vendo também. Nós podemos ter uma experiência compartilhada comum. Aí sim, é uma coisa objetiva, não é subjetiva. Mas, se eu chegar para você e falar assim, não, é isso, é aquilo, blá, 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 você tem isso, tem aquilo, eu estou vendo aqui o seu amparador te falando, e você não sentiu nada, você não teve nada, não adianta muito. Isso é o que todas as religiões já fizeram, isso aí todas as seitas já fizeram, não resolve muito para a pessoa. É preciso ter a experiência compartilhada, é preciso ter a vivência coletiva do parapsiquismo. E para isso nós temos que trabalhar todo mundo, tem que desenvolver o parapsiquismo de todo mundo, tem que malhar o parapsiquismo de todo mundo. E para a gente escrever no nível de Verpom, nós precisamos pensar na pangrafia, para a gente chegar nas Verpons parapsíquicas dentro do paradigma consciencial. Tá certo? E mais? Alô, Renato, como é que fica assim a telepatia dentro da pangrafia? Telepatia? Se é importante, não é? Ou é mais importante. Comum? Assim, quando você escreve com certa inspiração de amparador, assim, com certa telepatia, já pode ser considerado certa pangrafia ou não? Assim? Se é pangrafia vai depender assim, da complexidade, tudo, mas também isso não é muito importante simplesmente classificar, mas é importante assim, a telepatia, sem dúvida nenhuma, é um dos aspectos da pangrafia. Muitos fenômenos ocorrem junto com a telepatia, é uma das vivências parapsíquicas comuns dentro da pangrafia. E o estilo de parapsiquismo de cada um, às vezes varia. Tem pessoas que elas entram num transe total e dão passividade. Tem outras que têm mais esse processo transmental, né? A ideia vem, você sente que a ideia não é sua, você sente que está vindo uma inspiração, né? E você escreve. Às vezes quando você está falando, às vezes quando você está escrevendo. São vivências parapsíquicas. A gente talvez não possa ainda classificar como pangrafia, não sei. Acho que com o tempo a gente vai conseguir ter mais clareza de tudo. Geralmente a pangrafia ela vem junto com vários fenômenos convergentes. O professor Val costuma dizer que no mínimo, para você considerar pangrafia, tem que ter pelo menos 3 fenômenos conjugados. Né? Pelo menos. Mas aí é uma questão só de classificação. O importante é a gente pensar o seguinte, meu objetivo é esse, e eu vou trabalhar o meu parapsiquismo orientado para isso. No caso aqui, orientar o parapsiquismo para a escrita, né? Para a expansão da lucidez, para a interação com uma multidimensionalidade no momento da escrita. Então, toda vez que for escrever, fazer ver, fazer uma varredura do ambiente extrafísico para ver como é que está, olhar como é que você está energeticamente, né? Trabalhar a soltura, né? Energossomática e pensar que se nós estamos querendo fazer um trabalho avançado dentro da Conscienciologia, nós não vamos fazer isso sozinhos. É preciso ter essa interação com a multidimensionalidade, né? Então aí a gente vai vivenciando. Mas todas essas vivências eu considero já são extrapolações, por isso que eu falo. A gente fala assim, mas a pangrafia é muito difícil. Mas aí a pessoa já teve retrocognição, ela faz EV, ela já teve clarividência, ela já teve clareaudiência, né? Ela já teve intuição, ela já teve uma série de fenômenos. Se você tem todos esses fenômenos, a hora que você pegar tudo isso, criar um ambiente favorável
e canalizar tudo isso para a escrita, você vai começar a se aproximar da pangrafia. Entende? Outro. Oi. Quando você fala da postura crítica durante o fenômeno, para ter uma postura sem misticismo e tal, como é que a gente tenta conciliar, quer dizer, uma postura crítica que não interrompa, que não direcione, que não aborte até esse fenômeno, que não contamine, né, com tanta crítica? Qual é essa dosagem de crítica que a pessoa precisa ter sem atrapalhar, vamos dizer assim? Isso aí tem a ver com a divisão da atenção e com a autoconfiança da pessoa na cognição dela, na sua ponderação, no seu entendimento das coisas. A pessoa que ela é capaz de não se sentir ameaçada pelas ideias dos outros, né? E ela ficar tranquila com relação a isso. Ela conseguir ser aberta sem ser ingênua, sem ser marionetada, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está totalmente equivocada, mas você ouve ela falar até o fim, espera ela acabar de falar, ok, vou pensar sobre o que você falou. Ela terminou, você vai refletir, você vai rebater tudo que ela falou, mas você teve a paciência de ouvir. Então eu falo isso em termos de exercício prático para a gente pensar nisso. Então, o fato de você ouvir com atenção, de você estar receptivo às ideias, não significa que você anulou o seu senso crítico. Você anula o seu senso crítico quando a sua racionalidade, ela já foi, você simplesmente embarcou numa onda, né, emocional da situação. Então, isso não tem emoção, é uma coisa racional, uma frieza mental somática ali naquele momento, que você é capaz de observar, mas você fica aberto, você deixa acontecer. O caso, por exemplo, quando você dá passividade para o amparador. Isso aí é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque você precisa ter confiança. Primeiro, você tem que confiar em você. Se você não confia em você mesmo, você vai ficar sempre com medo. E sei lá, e se não for amparador? E se for assediador? E se o cara me acoplar e depois não querer desacoplar mais? E como é que vai acontecer? Né? E se eu não tiver controle mais? Então, se a pessoa tem medo, ela não consegue, ela fica fechada porque ela não tem confiança. Agora, para você ter confiança em você, você tem que ter um domínio de energias suficiente para você criar um holopensene livre de assédio. Por isso que a pangrafia começa na desperticidade. Você precisa jogar sua energia ali, criar um ambiente favorável e falar, bom, aqui está tudo dominado, está tudo tranquilo. Então, que venham os amparadores. Aí você relaxa, você deixa acontecer. Você entrega totalmente. Mas o holopensene já está estabelecido. Entende? Esse ponto, porque aí você consegue, ao mesmo tempo que você está aberto, você mantém o que predomina ali é a sua pensenidade. E você consegue depois, então você fala, não, agora o momento eu vou só receber as informações, só ouvir. Depois eu vou analisar. Às vezes quando você está escrevendo, por exemplo, não é bom você julgar muito. Mas a pessoa está escrevendo, não, mas essa palavra é estranha, eu vou mudar essa palavra, não pode ser, isso aqui deve estar errado. Né? Então, isso não é bom. Se veio daquele jeito, escreva do jeito que veio. Vai escrevendo, não tem problema. Se você não gostar depois, você joga fora. Mas na hora que vem a informação, escreva do jeito que vem. Deixa a ideia fluir. Vai escrevendo. Depois você pega aquilo, vai ler e fala, tá, não, mas isso aqui deve estar errado, essa palavra está errada. Né? Eu já vi muitos casos que a pessoa falou, não, essa palavra não é assim, isso não existe.
Aí ela vai no dicionário e fala, não, tá certo. Era isso mesmo. E aí é que entra a surpreendência do parapsiquismo que eu falo. Esteja aberto às surpreendências, porque elas são as coisas mais esclarecedoras, né? Porque aquilo te comprova muita coisa. A surpreendência é que te dá mais confiança de que aquele fenômeno foi autêntico. Porque você fala, mas eu nunca tinha ouvido essa palavra e eu achava que estava errado. Como é que pode? Né? Então isso... Aí, se não houver surpreendência, não tem verpom, né? É. A gente fica só no mesmo. Vê o professor Valdo, por exemplo, às vezes vinha poesia, vinha romance, vinha um monte de coisa. Parecia o Balzac lá querendo escrever. Se o cara fosse muito, sai fora, Balzac, o quê? Ele tem que ter a confiança para ele deixar, veio lá o romance, Cristo espera por ti. Ele poderia ter falado que Cristo, eu estou fora, isso aqui é algum guia cego aqui, né? Sediador aqui falando de religião. Não, deixa eu ver. Depois você vai julgar e analisar. Que agora você vê o negócio, Cristo espera por ti. Tem nada de místico nisso. Tem nada de místico. Como pode? Então, não tenha preconceito. Mas tenha o discernimento, o juízo crítico de analisar, de olhar tudo, olhar os detalhes. Não pode achar que tudo é pangrafia, banalizar a pangrafia e sair escrevendo qualquer coisa e achar que, não, foi um imperador que me falou. Então, aí já é outro caso, aí você foi para o outro extremo, aí você banalizou o processo. Não é assim. É preciso... Você tem que ser o primeiro falseador das suas informações ali, né? O primeiro crítico das suas próprias ideias. Você põe à prova as suas ideias antes de expor, né? Você submete as suas ideias a um crivo, vamos dizer assim, lógico, racional, né? Dentro do paradigma consciencial, para você ver se aquilo faz sentido ou não. Entende? Está falhando ali o microfone. Agora deu. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre atenção dividida e aí também fizesse uma analogia com a memória dividida. Será que você pode explicar um pouquinho mais? Sim. Vou falar assim, né? Que eu sei, porque também é um assunto que eu acho difícil, complexo. O professor Valdo dá muito valor para isso, né? E eu acho que a gente tem que treinar isso. A atenção dividida é a capacidade de colocar, né, 2 focos de atenção em 2 momentos diferentes sem perder a atenção. Por exemplo, você consegue ler um livro e ouvir uma palestra ao mesmo tempo, sem perder a palestra e sem deixar de entender o livro? Você consegue estar com a televisão ligada lá, está lendo alguma coisa aqui, né? De repente você comenta o que está lá no jornal que você está assistindo e não perdeu uma linha da sua leitura ali, não perdeu a compreensão de nada? Isso é atenção dividida, né? Você consegue, né, tá falando com alguém e tem alguma coisa acontecendo aqui do lado, e você também precisa estar atento, né? E você não perde essa atenção no momento que está falando, né? Então, por aí vai a atenção dividida. A gente vai, no dia a dia, nas coisas, nas pequenas coisas, a gente vai trabalhando, desenvolvendo a atenção dividida. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu vou estar falando com você, vai ter um amparador soprando aqui no meu ouvido. Como é que eu vou conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ou eu vou estar falando com você, vou estar tendo uma retrocognição simultânea. Aí já entra a memória dividida, porque você vai ter fenômenos mnemônicos distintos. Eu vou ter que misturar a minha memória intrafísica, cerebral, com a minha memória paracerebral. Vai estar tudo embolando aqui o meio de campo. Se eu tenho uma estrutura
de organização mental suficiente para lidar com essas múltiplas informações simultaneamente, sem me desorganizar mentalmente, eu vou ter melhor desempenho na pangrafia. Se eu fico desorganizado mentalmente, eu estou aqui falando, de repente começa a entrar a palavra do não sei o quê, e aí eu misturo as ideias, embola tudo, ninguém vai entender mais nada, nem eu. Então já era. Então, a capacidade de lidar com os nossos atributos mentais, com a memória, com a atenção, né? E processar tudo ao mesmo tempo, sem se desorganizar mentalmente. Eu penso que é isso. Melhor sobre a questão da horizontalidade, né? Parece que é um ponto bem importante que diferencia do misticismo, por exemplo, mas acho que às vezes é difícil da gente entender isso na prática, porque ainda se espera muito que venha algo do extrafísico para o intrafísico, digamos, essa posição mais passiva, só de receber. Então, acho que isso precisa ser mais profundamente compreendido. O que é isso e quais as implicações, digamos, dessa horizontalidade com a Equipex? Isso é da natureza do próprio paradigma consciencial, vamos dizer assim, ou do paradigma dos amparadores. Amparador não é guia, não é guru, não é pai de santo, lá não é a entidade. Amparador é um pesquisador igual a gente, que é consciência. E a postura dele é essa. A postura dele é científica. A postura dele é universalista. O amparador, ele não chega de cima para baixo para você. Ele chega interagindo com você, procurando auxiliar você no desenvolvimento das ideias, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento da pesquisa. Ele é um colega de trabalho seu, extrafísico, né? Então, ele não é impositivo, ele não é dogmático. Ele te traz as ideias para você pensar. Talvez ele esteja mais lúcido, talvez seja um amparador que está num patamar de evolução maior que o seu. Claro que isso existe. Existe uma assimetria, às vezes, entre as consciências em termos de experiência, de maturidade, né, de nível evolutivo. Mas mesmo quando há essa assimetria, ele não se coloca acima de você. Ele vai interagir com você. Eu uso essa comparação com a dialética, né? Ele vai interagir com você dialeticamente, ou vai, como Sócrates fazia lá na filosofia dele. Quer dizer, você não vai dar a ideia para a pessoa, você vai tirar da pessoa a ideia que ela tem. Você vai interagir com a pessoa para ela poder expandir as ideias. E você não parte do pressuposto que a sua ideia é a melhor. Então, o amparador, eu penso que o trabalho deles é mais assim. É mais interativo, no sentido de te dar a possibilidade de refletir, de chegar às suas próprias conclusões. A pessoa chega às conclusões dela, ela não recebe algo ditado. Ela chega a um patamar de cognição maior, inspirado pelos amparadores. É diferente de uma informação de cima para baixo. Isso parece que isso muda o nosso próprio status do que a gente está fazendo, né? Quer dizer, às vezes a gente acha que nós estamos aqui como uma cópia do extrafísico, uma condição inferior. Não, há um trabalho em equipe intrafísico e extrafísico na assistência. Quer dizer, há uma cooperação intrafísico e extrafísico na Reurbex, em última análise, né? Exatamente. Tudo, quer dizer, o nosso papel é de igual para igual. De igual para igual. E, às vezes, a sua cogitação também muda a ideia do amparador. É claro, porque ele no momento que você está interagindo com o amparador, isso eu não tinha pensado. Então, quer dizer, não é uma coisa unilateral. É um processo de mão dupla, né? Então, isso é muito importante para a gente trabalhar também aqui no dia a dia, nos nossos diálogos, nos nossos debates, né? Essa horizontalidade para a gente poder ser tranquilo com relação a isso, ser tranquilo com relação
a construção do pensamento, a construção das ideias, das verpons. O processo é coletivo. A gente não tem que se preocupar muito com ser o autor das coisas, ser o dono das ideias. As ideias a gente chega em conjunto, né? A gente vai ponderando, a gente vai interagindo e a gente vai chegando a ideias novas, né? Sim. Alô? Eu queria só fazer uma pequena colocação em relação à atenção dividida. Uma técnica que tem funcionado bem para mim, eu acho que é interessante, do ponto de vista bem prático, é você, por exemplo, fazer um trabalho a nível manual, que é uma coisa mecânica. Você entra naquilo, não quer dizer que o trabalho seja só manual, você tem o pensamento lá também, mas é uma questão que você consegue fazer já mecanicamente. E, simultâneo, você está fazendo esse trabalho, você está pensando em ideias mais elevadas, colocando seu mental soma para funcionar. Entende? Aí você consegue fazer isso e, gradualmente, você consegue ainda distribuir tua atenção num outro plano em que você está escutando, por exemplo, pessoas que estão em volta de você falando num outro assunto e você consegue também depois interferir nesse tema que está sendo colocado e comentar e dar sua opinião e tudo. Mas você continua trabalhando naquilo que está mecânico. Aí você vai conseguindo aumentar seu nível de captação e fazendo ativar os diversos patamares, vamos dizer assim, da tua atenção multifocal. Essa é uma coisa que funciona. Outra coisa que funciona bem, eu acho, quando a pessoa tem experiência de dar aula, muitas vezes você está dando aula de conscienciologia, você está com o teu nível de pensamento normal, você sabe o teu conteúdo, você está transmitindo, mas tem aluno que faz determinada pergunta e você não sabe automático qual é que é a resposta, mas a resposta ela vem contigo porque você está trabalhando ombro a ombro com a equipa extrafísica. E aí você se vê, às vezes, vindo com palavra noutro idioma que você nem conhecia, ou você vem transmitindo uma resposta que é para aquele aluno especificamente, é diferente se for outro, e você chega à conclusão, eu nunca tinha pensado nisto deste jeito. Aí você acrescentou também no teu conhecimento. E então você tem bem aquela capacidade de ver que é um trabalho sempre de equipe, né? Isso dando aula é muito comum, você ter essa percepção do amparador, né? Como se fosse aquele ponto extrafísico, né? Igual nas pessoas que trabalham na televisão, que tem um ponto no ouvido ali, e tem o diretor lá. Ponto de retorno. O diretor falando ali com a pessoa, falando, olha, tem isso, faz isso, tem aquilo, tal. Né? Então, às vezes a gente tem isso. O amparador, dando aula, isso é muito comum. Você está falando com a pessoa, de repente você sente a inspiração do amparador ali na hora, né? Aí você fala com a pessoa. Então, isso faz parte do parapsiquismo. E a atenção dividida, todos nós temos em algum nível. Né? Isso aí é normal. Até animais têm isso. Gato, cachorro, já tem algum nível de atenção dividida. Mas a gente precisa aperfeiçoar isso, precisa aprofundar, precisa dar valor para isso. E treinar a nossa técnica para desenvolvimento da atenção. Isso é muito importante. Oi, Dulce. O som? Tá, foi. Hernani, estou bem feliz assim, de estar ouvindo você falar sobre isso. E eu queria fazer um comentário e também perguntar a você sobre essa questão da pangrafia enquanto como se fosse assim uma maneira, não é, da gente conseguir mudar essa relação realmente que você acabou de colocar com a recepção da informação extrafísica. Assim, pelos vislumbres que eu já tive, algumas experiências, eu percebi que, às vezes, a gente tem uma informação extrafísica e a gente é absolutamente passivo com ela. A gente acata e normalmente, se elas estão amparadas, elas fazem sentido.
Mas me parece que a questão da pangrafia, ela realmente exige uma interação do autor com a equipe extrafísica ou com o amparador. Isso seria realmente o maior diferencial da pangrafia? E aí, assim, eu queria também colocar uma coisa que eu observo, assim, até na experiência mesmo com os verbetes e comigo também, não é? Que às vezes a gente ouve o galo cantar, tem alguma ideia, em algum momento específico, em algum campo bioenergético mais propício. Como a gente não articula isso, não exercita essa questão da interação com a Equipex, o galo cantou e a gente não sabe nem do que o comparador estava falando, a gente não dá conta de debulhar aquela ideia. Não é? Então, a minha pergunta para você, isso seria um indício de algo a ser desenvolvido e que a pangrafia supriria essa problemática? Eu penso que sim. Eu penso que a pangrafia o que caracteriza bastante é o nível de lucidez. A lucidez, né? Não somente a interação, porque a interação também existe, mas o problema é que não dá para ter a interação de igual para igual se a pessoa está inconsciente, ela está comatosa. Né? Ela só emprestou o corpo dela para o amparador. Ok. Quando eu falo interação, é claro, é lúcida, né? É de diálogo, é de crítica. Então é muito importante ter essa lucidez do pesquisador ali, no momento da interação com os amparadores. A lucidez é o ponto diferencial, é o ponto que favorece esse trabalho ombro a ombro com os amparadores. Agora, é claro que essas outras experiências, quando a gente tem lá, veio a ser uma ideia, a gente nem sabe o que é, mas a gente escreveu, isso tem seu valor também, né? É melhor algum parapsiquismo do que nenhum. É melhor um parapsiquismo incipiente do que nenhum parapsiquismo. Então, nós todos estamos nessa. O nosso parapsiquismo, às vezes, é muito, né, primário. Vem lá uma ideia, você escreve, mas o que será isso? Sei lá se foi de amparador, como é que foi, mas eu sei que veio aquilo na minha cabeça, eu vou escrever. Então, assim, nós estamos num processo de treinamento, de desenvolvimento. Né? Então, eu penso que essas pequenas experiências, elas são muito positivas porque elas vão dando para a gente, né, indicativos, né, noções, mas a gente precisa aperfeiçoar isso. O importante é a gente não se conformar só com isso. Eu acho importante a gente saber que tem algo mais, que o nosso parapsiquismo ainda é esboçante, que tem muito chão pela frente, tem muito trabalho para ser feito. Temos que malhar muito as nossas energias para a gente chegar a um nível de parapsiquismo melhor, né? Mais profissional. Agora, Hernani, queria fazer um comercial do Serenário. Foi. Uhum. Em algum momento eu comentei isso. Mas que, na minha opinião, assim, o espaço, claro, o Holopensene nem se fala, do Serenário, o Serenário, em geral, ele é muito propício para esse tipo de experiência. Eu penso que os melhores vislumbres que eu já tive de pangrafia foi no Serenário. E aí eu fiquei pensando, quando eu fiz, eu não relacionei, sabe, Hernani? Eu só fiz a relação depois. Durante o experimento e até com as minhas anotações sobre, eu não tinha associado aquele espaço com a técnica das 3 cadeiras, do professor Valdo. Mas, realmente, no Serenário, a gente tem uma cama, um ambiente que você fica totalmente relaxado. Depois, você tem uma cadeira tipo de TENEPS, que eu fazia ali, eu tinha as experiências, eu ia para a cadeira continuar e fazer as anotações. E depois você tem o escritório, onde tem o notebook. E ali eu escrevia os verbetes. Então, e fazia, principalmente nas 2 segundas cadeiras, são estações de trabalho, vamos dizer assim, é bem propício para a gente fazer essa conexão, essa interação, manter esse diálogo que você colocou, né? Então, fica aí a dica. Eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem também, mais uma, né? Você falou aí de várias, né, Hernani? É mais uma chance que a gente tem de experimentar, né?
de colocar em prática. E ali reúne justamente aquelas condições que eu falei, né, das otimizações, do Holopensene. Você tem a infraestrutura física bem estabelecida com um Holopensene favorável. Basicamente é isso. Aqui, Hernande. Eu gostaria de agradecer, realmente está muito esclarecedor o que você está falando. Para mim está, então posso falar por mim, né? E eu anotei aqui umas coisas que você falou. Por exemplo, você falou assim, ó, estar muito distante de você é uma das dificuldades que a gente tem para a pangrafia, né? Outra, a gente pensa isso. A gente pensa. Não é a realidade. Mas... Pois é, mas essa distorção cognitiva pode não favorecer a um perfil parapsíquico que a pessoa pode ter, né? E aí eu juntei mais alguns itens, ó. Colocar o amparador muito superior a você. Ele normalmente também não é, então é uma outra distorção que a gente tem, né? E outro é verificar se a gente tem o perfil parapsíquico de fato e quais já são os fenômenos que a gente verifica, que vivencia, né? Então, se colocar numa postura de pesquisador de fato, fazendo o levantamento daquilo que a gente já tem habilidade, eu acho que é um dos fatores desencadeantes disso tudo, né? Concordo. Porque outra coisa que você falou, ter o conceptáculo, o holopensene. Se eu crio um pangrafário, né? Isso. Pangrafário. E você se coloca como um coadjutor junto com os amparadores, então é muito uma questão de como fazer uma reeducação pensênica com relação à pangrafia. Sim. Pelo menos no meu caso. Porque eu acho que a gente tem experiências disso, mas o problema é que a gente não faz isso de maneira de pesquisador, né? Está muito amadorista. Concordo. Está correto essas ponderações. Acho que é uma questão da gente quebrar o tabu e assumir que... Eu penso que todos nós, né, estamos pesquisando a Conscienciologia aí já há um tempo, temos plenas condições de desenvolver a pangrafia. Não digo que é fácil, não digo que vai ser sem trabalho, sem esforço, precisa do esforço da pessoa, mas todos têm plenas condições para isso. Mas não é uma coisa inacessível. Mas uma coisa que você falou e deixou bem claro, porque foi muito didática a sua apresentação, é que nós temos muitas habilidades, mas a gente não conjumina elas. Está dispersa, uma eu faço aqui, outra eu faço lá, outra eu faço aqui, outra eu faço lá. Na hora que a gente congrega, que a gente coloca isso tudo e se coloca como pesquisador de fato, a tendência é a gente melhorar tudo. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar em termos de interassistência, nós, dentro da CCCI. Entendeu? De colocar os trafortes da pessoa para funcionar. Às vezes a gente só pensa muito assim, vamos ver quais são as carências da pessoa para a gente atender. É claro que é necessário, né? Você tem que ajudar, suprir tudo, mas ver a pessoa com os trafores dela e ver assim como colocar os trafores dela para funcionar. Onde é que ela se desempenha mais e como é que eu faço para ajudar essa pessoa a produzir mais dentro daquilo que ela pode fazer, dentro daquilo que ela tem de potencial, né? E as pessoas têm potencial. As pessoas têm um monte de talentos desperdiçados. Então, a gente tem que ser, como que eu falo, um técnico para orientar a pessoa. Fala, olha, no seu caso, vamos ver o que a gente faz. Né? Trabalha isso, desenvolve isso, exercita tal habilidade, trabalha tal aspecto. E a pessoa vai potencializar o que ela já tem. Porque uma coisa que o professor Valdo falava muito, que a gente tem que ser o próprio conceptáculo, né? Então, isso, eu tenho que ser o conceptáculo para poder fazer essa interação com o amparador, para ter o holopensene e o ambiente para poder fazer essa interação, né? Isso. Por isso é que eu falo do neuroléxico. O neuroléxico é importante por causa disso, do conceptáculo. O neuroléxico é um terreno fértil. O cérebro dicionarizado é um terreno fértil. O amparador joga a semente, mas se ela cai no terreno infértil, ela não brota nada, não sai nada. Caiu na terra seca, árida, não brota nada. Então, se o seu cérebro for um terreno fértil, vai brotar ideias boas, neoverpons. Esse é o conceito. Obrigada, hein? Abel. Agora vai.
Eu estava escutando você falar, e aquela coisa da gente não ser místico, que o Zaz começou a falar, né? E eu pensei que para a gente chegar nesse fato aí da pangrafia, que é lúcida, né? Todos nós vamos ter que passar por uma fase de dessacralização do que vem do extrafísico. Sim. Porque ainda eu acho que existe uma coisa assim, só porque veio do extrafísico, a água parou, é a verdade absoluta e eu tenho que seguir, porque afinal de contas veio do extrafísico. Então, eu acho que a pangrafia é justo o inverso, né, Hernani? Vem, e é claro que você acata, como a Dulce estava falando, se é uma verdade maior, mas não pode ser o sagrado. Isso. Se a pessoa enxergar nisso o sagrado, ela não vai conseguir desenvolver a pangrafia. A pangrafia é aquela coisa da ideia, né, que você vem e você questiona depois. E outra coisa, vai publicar, quem vai publicar é a pessoa, é o seu nome que está lá. Então, eu vou assinar isso aqui ou eu não vou assinar isso aqui? E isso quem? Ah, mas foi um amparador, mas e daí? É você que está assinando, não é? Então, eu acho que essa tranquilidade com esse tipo de coisa é o que o Hernani está trazendo hoje, né? É que a gente precisa desenvolver. E eu estava pensando também no conceptáculo, né? Qual é o verdadeiro conceptáculo, né? O verdadeiro não, mas quem sabe um conceptáculo bem sério para desenvolver a pangrafia é escrevendo. A pessoa tem que escrever muito, escrever muito. Se ela estiver escrevendo sempre, vai ter equipe extrafísica. Aí, se for, obviamente, a gente está falando da escrita assistencial, que a gente está querendo fazer TARES e tal. Aquela continuidade é o que faz o conceptáculo, além de tudo, né, que foi falado, mas é porque é no modus operandi, né, Nani, da pessoa estar ali todo dia, é que faz a Equipex se interessar por aquele autor. O que eu digo é assim, o primeiro movimento é a gente que faz. O amparador vem, entra, e aí depois ele vai direcionando. Então, assim, você vai começar a dança, né? Você começa a movimentar. Depois que a coisa vem, aí o amparador começa a conduzir você. Mas o primeiro movimento você tem que fazer, porque ele não vai te tirar da inércia. Não tem como. O amparador não tem como tirar a pessoa, ela está parada, o amparador vai fazer a pessoa movimentar. Agora, o que eu estou gostando muito dessa sua apresentação, de você trazer esse tema, é quebrar o tabu, que a pangrafia é realmente algo que só os mais evoluídos podem chegar. É claro que existem gradações e que a gente vai, cada um no seu ritmo, mas isso é algo que a gente tem que olhar com mais confiança, com mais tranquilidade, com mais... É muito interessante, muito bom você trazer esse assunto e estar estudando esse assunto para diminuir o gap, que eu acho que possa existir entre eu e essa realidade maior, né? Eu acho que isso é uma ferramenta que está acessível a todos nós e eu acho que é fundamental para a gente desenvolver isso. Débora. Então, eu estava aqui pensando sobre a questão da classificação dos fenômenos. A importância da gente realmente saber nomear cada fenômeno que a gente tem como parapsíquico, essa ampliação do dicionário, né, que a gente consegue distinguir como pesquisador, né, não mais como místico, não mais como a nossa para-história parapsíquica, né? A gente conseguir dar nome a cada um dos fenômenos. Eu acho que isso é um desafio ainda, né? Porque ainda existe uma confusão e até uma interseção desses fenômenos, eu acho. Mas a gente, como pesquisador, conseguir colocar na caixinha cada um dos fenômenos para aumentar essa percepção mesmo, discernimento, né? Esse discernimento, exatamente, essa é a palavra. Então, assim, distinguir, como o André perguntou, né, a questão da telepatia e você saber, não, peraí, isso aqui é só até a página 2, para eu conseguir ampliar, eu ainda preciso trabalhar. Então, acho que para chegar na pangrafia, talvez precise ampliar realmente. Por isso que é importante o registro da autovivência para fenomênica. É isso, acho que vai trazendo autoconfiança, né? Você registra o que aconteceu. E aí depois você vai ver, não, o que é isso aqui? Não, isso aqui foi clareaudiência. Isso aqui foi
né? Retrocognição. Isso aqui foi clarividência viajoura. Né? Então, primeiro você registra. Você teve a vivência, pura e simplesmente. E aí depois você vai olhar aquilo lá e vai classificar de acordo com, né, a taxologia dos parafenômenos, né? E aí você vai entender melhor a situação. Aí, de repente, aparece um que você nunca tinha visto. Ué, o que é isso? Né? Como aconteceu com o professor Valdo, né? Ele chegou, um dia ele já tinha toda a experiência dele de fenômenos, tudo, já tinha listado dezenas de fenômenos. De repente ele está lá e começa a ver aparecer umas letras na parede. Começa a aparecer, escrevia uma mensagem na parede, ficava lá um tempão, minutos, aquilo lá, e ele, né, começou a... Então, quer dizer, era um fenômeno que ele nunca tinha visto na vida. Qual o nome que ele deu? Grafoectoplasmia, né? Isso foi recente, faz o quê? Um pouco antes da lição do professor Valdo. Não era uma coisa antiga, quer dizer, ele com toda a bagagem dele, ele nunca tinha vivenciado aquele fenômeno. Aquilo para ele era inédito. Ele falou, esse fenômeno eu nunca vi, esse eu preciso estudar. Demorou um tempo para ele entender aquilo, ele ficou pensando e tal, depois ele deu um nome, grafoectoplasmia. Pois é, eu acho que a gente, como pesquisador, a gente tem essa obrigação de conseguir nomear, né, cada fenômeno. Tentar primeiro ver dentro dos que já existem, se você consegue enquadrar e classificar dentro do que já existe, né? E se não existe, e aí você vai realmente pensar, será que é um fenômeno novo? Sim, até para propor Nelverpons, né? Exato. Senão... É assim que aparece a Nelverpons, na surpreendência parapsíquica, que eu falei, né? Mais alguém? Fala, André. Quem é o próximo? Alô. Olha só, Tá. Só seguindo essa linha que ela estava falando dos fenômenos, eu estava pensando aqui no perfil parapsíquico, né? É isso, eu acho que talvez a partir dessa classificação que a gente vai, dessas ocorrências, me parece que aí a gente vai começar a definir qual que é o meu perfil parapsíquico de maior incidência. Porque eu estava tentando colocar aqui qual que seria o meu perfil, em que eu realmente eu já vivenciei e que na hora da escrita ele aparece. Então, se eu pensei aqui comigo, se eu conseguir ter isso mais mapeado, mais identificado, eu acho que isso vai favorecer para mim. Vai me favorecer, vai favorecer que venha, que tenha essa interação maior com a Equipex, com os amparadores. Isso muda, não pense que isso vai ser sempre assim. Isso. O perfil nosso, às vezes, ele vai mudando, vai acrescentando outras coisas, vai modificando, depende da época. Então, tem que estar atento a tudo, o tempo todo. Como assim? Fala mais um pouquinho da época. Porque, às vezes, tem um período que você está trabalhando muito com determinada coisa, determinado tema, determinado assunto. Então, você tem mais experiências daquele tipo. Em outro momento, você está fazendo outra coisa. As experiências mudam. Não é sempre igual. Então, a gente tem que estar aberto. Fica com a mente aberta para o que deve é. E observa, anota, registra, né? Mas, às vezes, aquilo ocorre totalmente diferente do que você estava esperando. Então, deixa vir, deixa rolar. Né? André. Você pode esclarecer mais, ampliar a questão da clarividência e da pangrafia, que eu queria entender um pouco melhor? Clarividência, eu mesmo não sabia que era tão importante a clarividência na pangrafia. Eu fui descobrir isso pelas experiências na dinâmica. E aí depois eu vi o professor Valdo falando. Teve um dia que eu perguntei para ele me falou da clarividência. Eu falei, eu vou estudar melhor isso. Eu até anotei aqui uma tertúlia que o professor Valdo, né, tem dessas gravadas lá na internet. E alguém perguntou sobre pangrafia, né? E aí o Valdo começou a falar de frontochakra. Então eu anotei aqui, eu vou até ler para vocês. Frontochakra é a base da clarividência. De todos os sentidos humanos, o mais importante é a visão.
de todos os parasentidos ou das parapercepções que tem, a que vai levar a um nível maior é a clarividência. A pangrafia, que pega tudo, tem que partir do processo de clarividência. Clarividência não é somente ver, é calcular, assumir, aprofundar, conhecer, fazer a cognição do processo. Por exemplo, você olha para a pessoa e vê o que tem no passado dela. Isso não é mais clarividência, é muito mais que isso. Frontochakra é muito importante na prospecção da multidimensionalidade, principalmente caminhando para o problema da pangrafia, reunião de vários fenômenos simultâneos objetivando a mesma meta. Então, isso aqui, o professor Valdo falando. Então, ele enfatizou muito. Foi uma tertúlia, se você digitar lá no YouTube, pangrafia, você vai achar isso daqui, tá? Então, isso daí é um aspecto para a gente pensar, né? O valor da clarividência dentro do processo. A abertura vem pelo frontochakra. Isso é uma intuição que eu sempre tive, há muito tempo eu penso sobre isso. Por exemplo, eu sempre achei a visão, o sentido humano mais importante. Eu sempre valorizei muito a visão. Eu penso muito sobre isso. E as coisas comigo acontecem muito a partir do frontochakra. Desde que eu comecei a dar aula de conscienciologia, projeciologia, lá do início, eu sinto muito o frontochakra. E às vezes quando eu estou falando com alguém, quando um aluno me faz uma pergunta e tudo, em alguns momentos eu sinto o acoplamento via frontochakra. E algumas vezes, quando eu começo a falar com uma pessoa, eu sinto que o meu frontochakra se conecta com o frontochakra da pessoa e aquilo vai desencadeando uma expansão da energia, né? E parece que dá uma parada no tempo, a reflexão fica maior e aí eu consigo falar coisas que parece que a pessoa entra no momento propício para entender aquilo. Antes ela nunca tinha entendido, mas naquela hora ela ficou predisposta. E aí fica tudo mais claro, fica tudo mais para mim que estou falando e para a pessoa que está ouvindo. É uma coisa assim, no momento. Isso se dá pelo frontochakra. Então eu penso que o frontochakra é muito sério nisso. Por isso que eu acho que pode ser uma porta, né, para a pangrafia. Isabel. Isabel. Hernani, você falou que tem 1 ano e 3 meses da dinâmica. Nesse tempo... 1 ano e 5 meses. 1 ano a e 5 está meses. corrigindo aqui. Nesse tempo, teve algum momento, ou alguns momentos, que você percebeu um salto quântico, assim, um crescimento da própria dinâmica? Teve. A gente sentiu bastante o trabalho dos amparadores desde o início, tal, o grupo muito, muito interessante, assim, as sincronicidades das vivências, muito bacana. Eu só tinha uma vivência, aquilo era muito sincrônico, tinha muitas vivências em comum, conjuntas ali e tudo. Mas teve um momento, foi quando eu falei de campo pangráfico. Quando foi a primeira vez, já estava quase 1 ano, depois de 1 ano que a gente estava trabalhando. Quando eu falei, hoje eu senti um campo pangráfico. Foi quando eu dei esse nome de campo pangráfico. Até então eu não falava disso, né? Porque eu senti o campo, senti a instalação do campo, senti o processo todo sendo estabelecido. Aquilo criou um holopensene forte, diferenciado, super especializado. E aí eu falei, não, isso aqui não é a mesma coisa do que a gente fazia até agora. Completamente diferente. Se estabeleceu um campo com uma natureza, com uma especialização muito mais característica. Levou 1 ano para chegar nesse ponto. Hoje já tem isso, a gente já sente isso na dinâmica. E a gente sentiu isso no curso também que a gente fez. Tem gente aí que fez o curso? Levanta a mão aí se tiver alguém. A Marilux, né? O Alan estava como
como médico lá, participou do curso. A Gisele também estava na coordenação do curso. A Dulce, que é a Epicom, junto comigo. Né? Mas, enfim, é isso. Uhum. Já deu nosso tempo? Tá. Só quero, aqui para a gente encerrar, lembrar que a próxima tertúlia matinal, domingo que vem, vai ser com o tema Otimizações da Pesquisa Conscienciológica, professor Roberto Almeida. Tá? E tem um verbete também hoje, na tertúlia da tarde, que é Consciência e Medicamento, dentro da Paraterapeuticologia, professor Amalo Balona. Tá? Então, todos estão super convidados aí. Obrigado a vocês.